Olá, tudo bem com você? Professora Karina está aqui hoje para a nossa aula de língua portuguesa, produção de texto da página 32 e 33. Vamos acompanhar junto com a professora? Produzir texto, página 32. Na peça No País dos Prequetés e na narrativa Bento que Bento é o Frade, de Ana Maria Machado, um grupo de crianças brinca de imitar animais. Elas se divertem, mas precisam lidar com um imprevisto, as invencionices da personagem Nita. Você certamente já participou também de alguma brincadeira com colegas da escola ou outros amigos em que aconteceu algo inesperado e a brincadeira não pôde continuar como era previsto. Nesta aula, você produzirá um texto em que contará essa história. Siga as instruções a seguir e as orientações do professor. Primeira parte, planejamento do texto. Relembre a situação que contará. Você pode inventar alguns detalhes, fatos ou personagens para tornar a história ainda mais interessante. Se não se lembrar ou se nunca tiver vivido algo assim, invente tudo. Antes de iniciar, reflita e defina quem fará parte da história, o nome, a idade das personagens, qual será o acontecimento narrado, pode ser uma brincadeira na rua ou no pátio da escola, um jogo na quadra, de repente uma brincadeira na casa da avó, alguma brincadeira que não saiu como esperado, tá? Que fato inesperado mudará o rumo da brincadeira? A bola que cai no quintal do vizinho, onde vive um cachorro muito bravo, alguém que não entende direito as regras do jogo e começa a fazer o que não poderia, começa a chover muito forte, aparece alguém muito zangado para dizer que não é permitido brincar naquele local. Então, você vai ter que imaginar um fato inesperado que vai mudar o rumo daquela história, né, da brincadeira. E como a situação se resolveu, ou seja, como tudo terminou. Então, é uma narrativa, você já está acostumado a fazer uma narrativa, uma história com começo, meio e fim. Tem que ter um enredo, uma localização no tempo, né? E atenção para quem contará essa história. Pode ser um narrador que não participa dela, como no texto Bento que Bento é o Frade, ou uma das crianças, personagens. Por exemplo, pode ser você. Aí você vai sempre dizer o verbo na primeira pessoa, né? Eu corri, cheguei. Presta atenção nisso, tá bom? No seu texto deverá haver diálogos entre as personagens. Então pense em algumas falas. Seria bom anotá-las no caderno para não se esquecer. Segunda parte, o registro. Para registrar a história, use uma folha avulsa e siga esse roteiro para se orientar. Inicie contando quem eram os amigos, quando e onde eles estavam brincando e como a brincadeira corria normalmente. Se possível, crie diálogos que revelem isso. Conte qual foi o fato que mudou o rumo da brincadeira. Crie diálogos entre as personagens, mostrando como elas reagiram ao que aconteceu. Ao registrar os diálogos, lembre de utilizar os sinais de pontuação. Então, quando você tem um diálogo, você vai colocar 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão. Conte como a situação foi resolvida e como tudo terminou. Lembrando sempre que nome de personagem se inicia com letra maiúscula. Quando você vai iniciar uma frase, você deixa o parágrafo, também usa a letra maiúscula. E a terceira parte, a revisão do texto. Agora a história está completa. Então, releia o texto e verifique se usou letra maiúscula no início das frases, travessão antes das falas, sinais de pontuação adequados aos sentimentos ou ao comportamento das personagens. Por exemplo, se for uma pergunta, você tem que usar o ponto de interrogação. Se for uma frase com uma expressão de admiração, você tem que usar a exclamação. Nós já estudamos tudo isso, agora é a hora de pôr em prática. Confira se a grafia das palavras está correta. Se necessário, consulte o dicionário. Então, é para você conferir se não escreveu nenhuma palavra errada. Depois da sua revisão, entregue o texto ao professor, que fará outra revisão mais detalhada. Quando ele lhe devolver o texto, leia as anotações feitas por ele
Se não entender algo, peça-lhes para esclarecer sua dúvida. Veja se precisará passar o texto a limpo. Então, olha só, não esqueça de mandar a sua foto do texto para a professora, tá bom? E depois, atividades de casa, você pode ler e tentar fazer. Se você não conseguir, não tem problema, a professora explica na próxima aula. Mas eu tenho certeza que se você ler com atenção, você consegue fazer. Tá joia? Um beijo e até a próxima!